Que a gente criou, não é um evento, é um movimento, né, que vem transformando diversas empresários, né, começando pela minha vida que foi transformada em 2019. A gente iniciou foi numa pizza, né, eu acho que foi no Sim, aniversário do amigo que tá aqui na frente, né, Adriano, numa pizza, não foi no aniversário do Luiz? verdade, foi Lembra nesse aí, Foi, ó. foi. Eu acho que foi em 2019, a gente já por um processo que eu passei, né, antes de chegar nessa pizza, eu passei por um processo na minha bem delicado na minha locadora, eu estava não tenho vergonha de falar, estava praticamente saindo de quebra, uma situação bem complicada, por falta de processo, gestão, principalmente análise financeira de fluxo de caixa, né. Aí eu conheci o primeiro o Paulo Braga, o esposo da Adriana, na academia, viramos amigos, né, e eu desabafando num exercício ou outro, falando um pouquinho da minha história, dificuldade que eu estava vivenciando no momento. Ele: "Fernando, eu tenho a minha esposa Adriana, ela ajuda costureiro, né". Acho que na época a Adriana fazia um processo de mentoria com era cos com indústria, indústria, né, de É. costura. Falei: "Nossa, me apresenta ela, acho que eu queria passar a minha história, se ela pode me ajudar, só que financeiramente não tenho como pagar, né, ó". Aí: "Não, Fernando, a questão de proposta ela pode te ajudar". A gente marcou uma reunião, conversou, a Adriana conhecia um pouquinho da locadora, e resumindo, comecei a colocar a casa em dia, analisou o problema atual que estava vivenciando, mostrou uma luz no fim do túnel e me apresentou para outros amigos, né, que era o Rogério Arantes, também, questão de processo, me visitou e começou a dar uma linha de raciocínio de melhorar a nossa gestão na empresa, a buscar crescimento. Isso aconteceu em pouco tempo, né, e mediante a isso, o nosso mercado Renton estava há mais de 10 anos sem nenhum evento, né. Tinha eventos das associações, mas evento mais regional, nada que impactasse de grande escala. Falei: "Adriana, precisamos, fazer um movimento para ajudar os locadores", porque antes de eu ser locador, que eu estou completando 27 anos de jornada, comecei com 17 anos, né, não tenho registro em carteira, a vida inteira é nesse segmento, né, então apaixonante. Eu tinha uma importadora que durante 7 anos eu importava produtos da China e vendia para o segmento de locação. E essa empresa também, eu acabei conhecendo o Brasil inteiro de locação, alguns representantes, principais locadores, então eu já era conhecido no mercado por ser fornecedor, né. Participava da convenção lá na Casa do Construtor, era homologado, mas não tinha um evento nosso para chamar de locador. Existia o evento, a FECOM, Feira da Construção, Concrete Show, Feira do Concreto, mas não tinha uma feira para se chamar Feira do Renton, do locador. Aí a Adriana já era uma mentora financeira, me ajudou. Eu falei: "Opa, eu tenho que trazer ela para o mercado para ajudar outras locadoras, né". Aí, através de conversa, reunião e no jantar na pizzaria eu conheci o Luiz também, que desde a primeira edição nos ajudou muito, né, numa palestra que impactou também os locadores, falando de mentalidade. A gente iniciou a nossa jornada, né, Adriana? é verdade. E quando nós iniciamos, o mais interessante é que eu falei para o Fernando do desejo que tinha no meu coração de fazer um evento que seria uma imersão, né? Por isso o nome Imersão para Locadores. Nós começamos com imersão para locadoras, em que os locadores ficassem no local, recebendo treinamento, recebendo informação e entendendo um pouco daquilo que eu trazia, porque eu trabalhei 23 anos para a indústria automobilística, né, no setor de produzia capas, mas era para o setor automobilístico, e era um setor que tinha muito profissionalismo no mercado, já como a exigência de custos era muito alta, então as empresas precisavam se profissionalizar. E quando eu entrei no mercado de locação, eu vi a lacuna que tinha ali nessa questão de profissionalização, de olhar os números, os custos, e eu falei: "Olha, eu gostaria de deixar os locadores dentro de um lugar fechado, recebendo informação e saindo de lá com a cabeça explodindo", né. E o Fernando falou: "Eu também tive um sonho", né, que ele contou, um sonho Sim, real sim. mesmo, que ele estava em um evento e abria as mãos, né, num Sim. hotel e via um grande evento. Eu falei: "Então eu acredito que é esse o nosso propósito". E a partir daí, nós começamos a primeira imersão, que foi, gente, assim, Adriana, agora fala só um resumo. Foi aonde? Foi no Expo Center Norte? Foi no Promagno? não, a gente tinha experiência de participar de eventos, de organizar eventos de igreja, então a gente organizava acampamentos. E na nossa ingenuidade,
A gente falou, a gente não tinha muito para investir, a gente falou: "Vamos alugar um sítio daqueles que a gente vai, né, nos acampamentos e vamos fazer o primeira imersão". É imersão mesmo, as pessoas não precisam de celular, elas têm que ficar lá 3 dias, ouvindo, sair de lá transformado. O nosso objetivo era que eles saíssem transformados. Mas aí desse primeiro a gente teve muita experiência, porque locadores que, participaram desse primeiro evento com a gente quase nos mataram, porque realmente não tinha internet, realmente era uma situação, assim, de sítio mesmo, não era um lugar próprio para eventos. A chegada se perderam, né? As acomodações, As Acomodação. informações eram terríveis, mas eles saíram impactados, porque estão com a gente até hoje. Tem muitos locadores que participaram na primeira edição, fornecedores também, e continuam com a gente até os dias de hoje. É claro, não, a gente saiu de lá, com uma lição de casa enorme para fazer, porque o local não era apropriado para empresários, né? Era um local que realmente fazia acampamentos, eventos de igreja e não estava pronto para receber empresários. E aí nós saímos com uma lista lá de mais de 20 itens para mudar e falamos: "Não, a segunda edição a gente vai fazer diferente". E por isso a gente já foi direto para o Clube Med, né, Fernando? Exatamente, já deu um salto, né? É. Era um hotel em Nazaré Paulista, assim, não tinha infraestrutura bem simples, era um hotel de acampamento, né? A gente colocou grandes diretores, CEOs de grandes multinacionais lá em hotel, em alojamento, ficaram 20 num quarto, né? Foi muito legal, mas eles até dão risada hoje. Foi gratificante porque para os locadores não estava sem internet, então eles focaram na imersão, né? Então realmente Saíram transformados de transformado. alguma forma. Tanto E negociando, comprando, se conhecendo, né? E, né, tem muitos locadores hoje, fornecedores que são grandes amigos que nasceu através dessa primeira edição.